capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e 2 somente, e aí em diante a gente caminha na palavra. A palavra do Senhor diz assim: filho meu, atente à minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Deus fala conosco, mais uma vez oramos, ó Pai, te pedimos, por bondade, misericórdia, abre os nossos corações, mente, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Pai. Meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje o texto de Provérbios vai nos trazer alguns conselhos, como eu disse, acerca do casamento. Vai falar bastante acerca da imoralidade sexual e vai fazer um chamado a todos nós, a fidelidade no casamento, fidelidade conjugal. Você que é casado, pegue a palavra. Você que é solteiro, pegue a palavra, porque o pastor, nós gostamos de, nós não é santo casamenteiro não, mas nós gostamos de juntar. Louvado seja Deus. E você que é solteiro, Deus vai preparar um varão e uma varoa abençoada para estar do seu lado, amém? A irmã Maria já recebeu, tomou posse, é isso aí, irmã Maria, louvado seja Deus. Glória a Deus, amém. Irmãos, o capítulo de número 1, o versículo de número 1 e versículo de número 2, mais uma vez, Salomão ele começa mostrando que a maior proteção contra o pecado não é a força da vontade. Ele já começa dizendo que a maior proteção, a maior força contra o pecado é a sabedoria. É o que a gente vem sempre ministrando. Quem conhece a palavra de Deus, ela evita muitos perigos, né? A gente, tendo a sabedoria, a gente se preserva de muitas tristezas, de muitas angústias. Então, a gente está numa sequência de ministração, orientando aos irmãos, pedindo aos irmãos que guardem a palavra e que pratiquem para quê? Para evitar esses problemas que a vida tenta jogar sobre nós. Então, ele vai falar sobre esses perigos. Então aqui, nesse capítulo, no versículo 1 e no versículo 2, a sabedoria, ela nos faz perceber armadilhas espirituais. Então quem negligencia a palavra, a orientação, o estudo, o aprendizado, ele fica mais vulnerável ao pecado e à tentação. E a gente vai aprender muito hoje acerca de algumas coisas que, irmãos, para o mundo parece que está normal. Hoje virou bagunça as coisas. Mas para nós que somos cristãos, nós temos que ir contramão ao mundo. E isso casamento é uma instituição que foi o próprio Deus que instaurou. Então é algo muito sério e vamos caminhar na palavra, vamos aprender aqui. Versículo de número 3, vamos do 3 ao 6. Olha o que a palavra diz, preste bem atenção. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que azeite, porém o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não podendo os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Quero chamar a atenção, o texto fala aqui sobre, no começo aqui ele fala sobre os lábios da mulher estranha. Quando se fala aqui, lábios da mulher,
é um alerta não só para homens, acerca do perigo de um lábio de uma mulher, mas também o contrário, alertando as mulheres para o perigo de lábios que destilam favos de mel de homens. Mulher estranha aqui no texto, a palavra vai nos trazer a apresentação aqui, irmãos, da imoralidade sexual. Não é que seja uma mulher. Quando o texto está falando aqui dessa mulher estranha, é uma extensão, irmão, de qualquer tentação, de qualquer coisa que venha para nos afastar da vontade de Deus e cometer o pecado contra o nosso cônjuge, tá? Então, olha só, preste bem atenção. Há um contraste aqui marcante. O texto diz que os lábios da mulher estranha é como mel. Ele é suave. Ou seja, aparentemente é algo bom, aparentemente é algo gostoso, aparentemente é algo palatável, aparentemente é algo que a gente quer. Mas o texto vai dizer que esse mel, no começo é mel, mas no final o que ele se torna? Amargo. Amargo como um absinto. É mel que vai para amargura, que vai para a morte e que leva ao inferno. Então preste bem atenção. O pecado, irmão, sempre promete mais do que pode. Preste bem atenção. Quando meu Deus, o texto está falando aqui dessa melosidade. Ninguém vai querer te atrair com palavras ruins, com palavras que te vai te pôr contra aquilo que ele quer levar você a fazer. Ou seja, todas as vezes que o pecado se apresentar, irmãos, ele se apresenta como algo gostoso, palatável. Satanás, ele mostra aqui no começo aqui um algo bom, que seja agradável, que seja aos nossos olhos, nossa, é isso que eu precisava. Mas o texto vai dizer que o final de tudo isso é a morte e o inferno. Satanás, ele mostra só apenas o começo da tentação. Deus revela aqui o fim, o resultado do pecado. Lembra de Sansão? Sansão, ele por várias vezes, ele teve a oportunidade de fugir. Sansão, ele brincou, não foi uma só vez. Ele, por várias vezes, ele se deixou levar pelo pecado. Aí ele pecou uma vez, deu nada. Pecou mais uma vez, deu nada. Pecou mais uma vez, não deu nada. E ele foi assim, progredindo, pecando. Mas um dia, como o pastor sempre fala, a conta chega. A conta chegou para Sansão. E qual foi o resultado do pecado de Sansão? Primeiro cegueira, depois humilhação e no final, a morte. Ou seja, se Sansão fosse mais esperto, vamos dizer assim, mais conhecedor, mais sábio, ele não tinha se deixado levar pelas palavras doces de Dalila. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Eu não posso ser mais claro, mas eu quero que você pegue isso, varão e varoa, em nome de Jesus Cristo. Satanás, ele sempre vai colocar algo aos seus olhos bom. Ele nunca vai te pôr algo mal. Ele vai te pôr algo bom. E se você não tiver conhecimento e discernimento para se livrar disso, você cai no pecado. Então, o prazer momentâneo, irmãos, termina em cegueira. E depois da cegueira termina na escravidão, humilhação e morte. Eu separei alguns versículos, eu só consegui gravar aqui, mas peço que vocês me ajudem aí, projetando para mim. Tiago capítulo 1, versículo 14. Olha o que Tiago vai dizer acerca desse cuidado que devemos ter. Tiago
1,14. Mas cada um é tentado quando é atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência, pastor? O desejo da carne, a minha vontade, aquilo que o meu corpo quer. Então cada um é tentado quando é atraído. Ou seja, irmãos, se você tem sabedoria, se você tem um entendimento que aquilo é mal e te vai levar para o buraco, você não se deixa atrair. Mas quando você não tem um discernimento, o que acontece? Você é atraído. Aí Satanás é a mesma coisa do peixe. Quando você vai pescar, você põe lá a isca no anzol e lança, né? O peixe fisga e morde por quê? Porque ele atraiu, ele viu, foi atraído pela isca. Aí quando ele morde a isca, o pescador só faz o quê? Fisga. Então quando você é atraído, você engoda. Por quê? Porque a tua carne quer. Aí quando você pega a isca, versículo de número 15, o que acontece? Versículo número 15, vamos lá, me ajuda, gente. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então preste bem atenção nisso. Vigia no início, para que você não caia na tentação. Porque se você cair na tentação, cair no desejo, começar a maquinar, começar a pensar, começar a bolar planos, você vai pecar. E pecando, a consequência é fato, irmãos, é a morte. Romanos 6,23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é morte. Então tudo que Satanás quer é que você peque. Ele luta, ele vive, ele tem 24 horas no dia para fazer você pecar. Ele deseja todo momento que você peque, porque se você pecar, aí você está realizando as vontades e os desejos de Satanás. Então, o texto está me chamando, irmãos, para um alerta acerca da tentação. Aí vamos continuar. Agora eu quero ler do 7 até o 14. A Bíblia vai falar sobre nos alertando a afastar da tentação antes que ela nos domine. Agora vamos lá. Olha o que diz o versículo 7. A qual não tendo... Versículo 7. Opa. Pois agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desviei da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta de sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregue a cruéis os teus anos de vida, para que estranhos não se fartem do teu trabalho, e todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia, e ao fim venhas a gemer com o desgaste das suas forças e do teu corpo. Então digas: como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa no meio da minha comunidade. Irmãos, eu tento ser bem raso, bem sucinto nesses textos, mas isso aqui tem muitas coisas profundas que, infelizmente, como eu falei para os irmãos, eu queria, mas se a gente for aprofundar nessas coisas, a gente vai demorar muito. Mas aqui o texto, irmãos, está falando sobre enfrentar a tentação. O texto está nos mandando fugir, manter distância. Eu vou aplicar na questão do casamento. Você, varão, está lá, todo bonitão, vai para trabalhar. Exemplo, tá? De repente lá no teu trabalho tem uma moça que de repente chega e te dá um elogio, fala que você está cheiroso, que você está com o cabelão arrumado, né, que você está forte. Da mesma forma a mulher
Começa com elogio, 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 elogio. O que o texto está dizendo? Foge. Não dê lado, não dê ouvido, não dê brecha para Satanás. A Bíblia está nos orientando a fugir. Lembra de José? Tem hora que a palavra do Senhor manda nós resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a mesma Bíblia tem hora que nos manda fugir. Fugir da aparência do mal. Então não tente enfrentar aquilo que a Bíblia mandou você fugir. Tem coisas que não é para bater de frente, porque senão você vai cair. Fugir. Imagina só. Hoje, como eu disse, é normal. Se casa, não deu certo, vamos largar, divorcia, vira aquela. O texto está falando aqui, irmãos, sobre homens e mulheres que entram numa união, e aí de repente eles constroem uma casa, constroem um patrimônio, constroem algo para seus filhos. De repente fala, não quero mais, vamos divorciar, vamos cada um para o seu canto. Aí o texto vai dizer assim: não deixes, no versículo 10, para estranhos, para que eles se fartam do fruto do teu trabalho. O que tem destruído muitas famílias hoje em dia, irmãos, é a falta de perseverança. Eu sempre digo, quando a gente vai falar e orientar acerca de casais, um casamento ele é feito de perseverança, de insistência. Ontem mesmo eu estava conversando com a pastora acerca disso. Eu falei para ela, assim, eu não vejo, não imagino minha vida sem você. Eu casei com você e eu vou com você até o fim. Pode vir o que vier, nós vamos enfrentar, passar por cima e vamos embora. Se todo mundo tivesse, irmãos, esse pensamento, nenhum casal se desfaria. Quando Jesus fala quando os fariseus vieram tentar Jesus acerca do casamento, Jesus fala assim: se não for por imoralidade sexual, todo mundo que se divorcia está cometendo adultério, casando novamente. Então, observe uma coisa, à luz daquilo que Jesus falou, tudo num casamento é possível restauração. Tudo num casamento é possível vencer. Até o adultério. Porque Jesus nos manda primeiro perdoar. Mas se não consegue perdoar e continuar, aí sim. Mas aí vem outra coisa que eu não sei, que eu já estou pregando. Isso aí é para culto de encontro de casal e eu já estou pregando aqui. Resumindo, irmãos, o melhor lugar para vencer uma tentação é longe dela. Afaste-se, se distancie. O texto vai mostrar as consequências disso. É perda de honra, perda das riquezas. Imagina só, o trabalho que dá, varão. Você casa, tem seus filhos, aí de repente divorcia, tem que partilhar os bens, depois tem que pagar a pensão, vira aquele rolo todo. Aí todo mundo fala assim, não, olha lá, casou, largou, vira aquele bagunça. Imagina só. Então, preste bem atenção. Resolver o teu problema com a tua varoa é melhor do que divórcio, irmão. Resolver o teu problema com o teu varoa, é melhor do que divórcio. Senta, vai conversar, vai se entender, vai acertar o que está errado. Vocês estão falando só para os casais, né? Mas vocês solteiros também, vocês vigiam. Vigia com as moças, com os rapazes, com as palavras doces. Guarde-se, você é muito valioso, você é muito importante para se dar para qualquer um. Lembra de José? José guardava a palavra. José, ele assentou em seu coração o quê? Eu quero algo da parte de Deus, uma mulher que vai caminhar comigo até o fim.
Hoje em dia não se preza mais por isso. A Bíblia preza tanto pelo casamento santo. Vocês estão entendendo, né, que eu estou falando? Casar sem ter ato. A Bíblia preza tanto por isso. E hoje é a coisa mais rara do mundo você ver um casal casando em santidade. José, ele prezava tanto pelo teu casamento, pela palavra de Deus, que quando, cadê o Mike? O Mike gosta da Potifona. A mulher de Potifar, quando veio se oferecer para José, imagina só, irmão, Potifar, um homem de muito condição financeira, você acha que a mulher dele era feia? Ele escolhia a mulher que ele ia casar, você acha que ele ia escolher uma mulher feia? Ele escolheu uma mulher top, bonita. Imagina só a tentação que José passou com a mulher. Pastor Hernani Santos fala que que a mulher de Potifar era bonita, porque mulher bonita é tentação. Se a mulher fosse feia, não era tentação, era assombração, ele fala. José fugiu. Quando José viu que ia cair, eu lembro que eu falei acerca disso. As vestes de José, irmãos, segundo historiadores, ela tinha botão de cima a baixo, 2 botões. A Bíblia diz que quando José correu, a capa, a roupa, a vestimenta de José ficou na onde? Na mão da Potifona. José foi até o limite. Ele devia ter corrido no começo, mas ele foi até o limite. Porque quando chegou no último botão que arrancou, ele, perna para quem tem. E a capa ficou na mão dela. 1 Coríntios 6,18, projeto para mim. 1 Coríntios 6,18, irmãos. Olha o que a palavra vai dizer. Vocês estão devagar, hein? Tem dia que vocês são mais ligeiros. Olha aí. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Ele comete não para si, mas para os outros. Exemplo, quando eu roubo alguém, eu estou pecando, trazendo prejuízo para alguém. Quando eu cometo qualquer outro pecado, eu cometo fora do meu corpo. Mas quando eu me prostituo, eu estou cometendo pecado contra o meu próprio corpo. Tem gente que pensa que prostituição é só a mulher ou o homem que vende o corpo. Não. Sabe, quando você se deita com alguém antes do casamento, você está se prostituindo com ela. Você está se prostituindo com ele. A única diferença é que a mulher que cobra, ela tem. E você, quando faz antes do casamento, você está se prostituindo de graça. É nesse contexto que a Bíblia vai dizer o versículo 19, que é um texto que a gente conhece de cor e salteado. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Olha isso que o texto está dizendo. Quando você adultera, quando você se prostitui, irmão, quando você fornica, quando você faz sexo antes do casamento, você está pecando contra si. Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Cadê, Renato? Fala, Deus. 2 Timóteo 2:22. Meu Deus, já está parecendo encontro de casal. Eu avisei que eu queria, irmãos, olha, eu já queria estar terminando o capítulo de número 5, mas Jesus amado. 2 Timóteo 2:22. Da palavra, vamos ler a Bíblia. Olha isso. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça e a fé e o amor e a paz com os que com um coração puro invoca ao Senhor. É um chamado à juventude a fugir dos desejos de sua mocidade. Jovem, quando está com o hormônio, a flor da pele, né?
É difícil. Mas a Bíblia está dizendo para você, jovem, foge dos desejos da sua carne, dos desejos da sua mocidade. Meu Deus do céu, como é que eu falo isso? Pai, me dê graça, Jesus. Quebra o celular se for preciso. Joga o notebook para fora da janela, se for preciso. Não fique sozinho. Meu, vocês estão me entendendo, né? Porque, jovens, o texto diz: segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Venha cultuar a Deus com o coração puro. Venha invocar ao Senhor de coração e alma limpa. Isso vai trazer, sabe, algo muito lindo para a sua vida. Calma, tenha paciência. Deus prepara, vai orando. Fala: Deus, prepara uma varoa, prepara um varão para mim aí que eu estou precisando. Mas enquanto isso, mantém-se na pureza, mantém-se na santidade. Mateus 26, 41. Jesus vai orientar. Mateus 26, 41. Você está devagar demais hoje, hein? Olha isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é pronto. A nossa carne é fraca, irmãos. Por isso que você tem que se alimentar. Por isso que você tem que fazer jejum para matar a carne. Por isso que você tem que meditar na palavra. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que vir aos cultos. Por isso que você tem que buscar. Alimenta o teu espírito, porque a tua carne já é fraca. Há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne quer as coisas da terra, o espírito quer as coisas do céu. Lembra o exemplo que eu sempre dou do cachorro pitbull? Um à direita e o outro à esquerda. Um come bem, dorme bem, é bem cuidado, brinca com o dono. O outro à esquerda é maltratado, passa fome, está magrelo, só o osso, esqueleto. Aí põe esses dois pitbull para brigar. Quem ganha a luta? Está alimentado, que está mais forte. Então perceba bem, todas as vezes que você cai, que você peca, que você erra, é porque a tua carne está mais alimentada do que o teu espírito. Reflete bem, faz uma autoanálise. Quando você pecar e fala assim, tira assim os seus últimos 10 dias, no que você passou mais tempo? No WhatsApp ou na leitura bíblica? No Facebook ou na oração? Nas redes sociais, nas conversas entre amigos, ou na conversa com o papai, dentro do teu quarto de portinha fechada? Não há tentação que nós não possamos suportar. Se você estiver fortalecido, você vence qualquer tentação. Deus nunca vai dar uma prova, uma tentação. Quando o texto fala sobre tentação, não me lembra o versículo, mas quando o texto fala sobre tentação, eu sei quem é os Coríntios. A Bíblia vai dizer assim: e Deus não vos dará uma prova, uma tentação maior do que a que vocês podem suportar. Antes dará o escape. Ou seja, tudo aquilo que vem para nos tentar, você é mais forte, irmão. Você consegue vencer, você consegue passar por isso. Me perdi todinho. Não, tá vendo como é que eu ensaiei o script aqui para um esboço, para uma mensagem. E Deus já está me levando para outro caminho. Mas, como eu disse, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos ler do 15 ao 20? Olha só. Beba a água da tua bica e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão as suas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para
repartir com estranhos. Seja abençoada a tua fonte, alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. Coma serva amorosa e a gazela graciosa, os seus peitos ou seus seios te saciam todos o tempo, e pelo seu amor sejas atraído sempre. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e abraçais o peito de uma estranha? Meu Deus do céu. Vou ler novamente o versículo 18. Seja abençoada a tua fonte, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sabe o que a gente vê muito aí no mundo? O cara casa com a mulher quebrado, sem um conto no bolso. Ele arruma uma guerreirinha lá, a mulher que é companheira, junta com ele. Igual foi eu e minha esposa. Quando nós casou, entrei numa casa, ela tinha a cama e eu tinha um guarda-roupa. Ganhei uma televisão daquela de tubo grandona do meu sogro, ponhei na sala no chão, e o nosso sofá, duas almofadas que eu ponhava ali, e nós deitava no chão para assistir. O que tinha mais mobiliado na nossa casa era nossa cozinha, que eu peguei um cartão emprestado e sapequei o cartão, e Deus deu graça e nós conseguimos pagar. Comprei uma geladeirinha, uma mesa, um armário e um fogão, né? Só isso. Aí imagina só, nós entrou para essa casa, ganhava R$1.200, o aluguel era 600, e o meu carro era 500 conto a parcela. Soma aí para você ver quanto que sobrou. Aí a minha esposa pegava, muitas vezes de bicicletinha, ia fazer unha para me ajudar na finança. A gente foi indo, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando. Hoje a gente tem uma casinha nossa, nós temos nosso carrinho, eu tenho minha motinha, ela tem um carrinho dela, nós estamos estabelecidos. Mas quem vê a hoje não vê, e nem fala, né, o ditado aí, só vê as pingas que nós bebeu, né, os tomos que nós levamos, ninguém vê, né? Mas não, deixa eu resumir para você ver. Aí eu pego, construo a nossa vida, eu e minha esposa numa luta, mas Deus dando vitória a hora que está tudo bem. A hora que o cara inteira lá os seus 40, 50 anos, a mulher inteira os seus 40, aí o que ele faz? Ele olha e fala assim: eu vou trocar uma de 40 por duas de 20. Vocês não entenderam, né? Larga da mulher que a vida inteira lutou com ele. Ei, meu querido, o texto está dizendo para você: alegra com a mulher da tua mocidade, como uma serva amorosa, gazela graciosa, sacie todo o tempo em seu peito, em seus seios. Olha isso, irmão. Por que, filho meu, te deixarias atrair por uma mulher e abraçarias o peito de uma estranha, uma que não fez nada, que não conquistou nada com você, que não participou de nenhuma lágrima, que não sabe? Aí você deixa sua mulher que lutou a vida inteira com você e arruma outra para, agora eu tenho uma mulher nova, uma vida nova e tudo novo. Ei, varão, valoriza essa varoa que está do seu lado. Ei, varão, valoriza esse varão que começou a vida com o seu lado e vai terminar em nome de Jesus Cristo. A figura do poço aqui, irmão, é uma fonte. Salomão figura o poço de uma fonte. Simboliza satisfação. Cada pessoa deve alegrar com o cônjuge, que aquele que Deus colocou ao seu lado, aquele que Deus lhe concedeu. Para de perder seu tempo. Tem gente que troca o marido e a esposa para passear, para fazer as coisas com o amigo. Não, meu amado, valorize essa mulher que Deus colocou do seu lado. Valoriza a intimidade conjugal, dentro da aliança do casamento, viu, varão, varoa? Eu estava vindo no carro hoje, e depois, pastor, nós vamos marcar. Eu quero fazer outra encontro de
de casal aqui. Nós tivemos um encontro de casal, faz quanto tempo? Já tem ano. E foi bênção ou não foi? Para quem participou, foi bom ou não foi? Olha o 21 a 23, o texto vai dizer assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas, todos os seus caminhos. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desviadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Olha o que o texto termina dizendo, irmãos, que nada está oculto e escondido aos olhos de Deus. Olha só, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. O pecado pode ser ocultado da vista dos outros, mas dos olhos daquele que tudo vê, não. Quando a gente vai pecar, quando a gente vai fazer algo errado, a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. É nessa hora que você, quando olhar para um lado, olhar para o outro, não vê ninguém, olha para cima. E lembra que Ele está olhando para você e está vendo tudo que você faz. Aqui Salomão está afirmando, irmãos, ele faz uma afirmação, que o pecado é preso pelas suas próprias iniquidades. Ou seja, ele está dizendo que o pecado escraviza, que o pecado, quem pratica o pecado é escravo do pecado. É isso que Jesus falou. Jesus falou assim: vocês são escravos do pecado. Aí ele disse: se eu, o filho, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que quando a gente faz o apelo, irmão, vem para Jesus. Aí tem muita gente que fala assim: não, eu preciso largar tanta coisa. Quando eu parar com isso, quando eu parar com isso, quando eu parar com isso, eu vou para Jesus. Você tem que entender que sem Jesus, você continuará sendo escravo do pecado. Você não vai conseguir vencer. É quando você vem e se entrega para Jesus e fala: Jesus, eu estou cheio de pecado, mas a tua palavra diz que se eu me entregar ao Senhor, o Senhor vai me libertar. E quando o Senhor me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Se entrega para Deus. Conta para Jesus, sabe, as suas dificuldades. Não precisa muitas vezes, você nem precisa nem contar para o pastor. Conta para Jesus, chega de Jesus, fala: Jesus, olha, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse problema aqui, eu tenho esse... Sabe por quê? Me lembrei de uma história agora. Tinha três, quatro rapazes conversando. Aí um chegou e falou para o outro assim: o Diácono Douglas falou assim: a Bíblia manda a gente compartilhar as nossas fraquezas com o nosso irmão, né? Aí o primeiro falou assim: ó, irmão, eu não posso ver nada que eu roubo, eu não aguento, nada vacilando, eu já cato, põe no bolso e lá embora. Aí o segundo, aí ele pegou e falou assim: e o seu? Aí ele pegou e falou assim: rapaz, eu tenho um problema muito sério, eu gosto de falar mal dos outros, eu gosto de meter a boca em fulano, em boca em ciclano. Aí ele falou: rapaz, é. Aí o outro, o terceiro: e o seu? Ah, eu não posso ver um rabo de saia, eu não posso ver uma mulher que eu já estou querendo, tal. E tá. Aí os três olhou para o quarto e falou: e o seu? Aí ele falou assim: rapaz, o meu problema é o seguinte, eu não aguento ver o podre dos outros, que eu saio contando para todo mundo. Você entende? Às vezes você quer contar algo para alguém, mas essa pessoa não é de confiança. Ela vai pegar aquele algo que você contou e vai sair espalhando, que nem raposinha com fogo no, né? Tacando. Conta para Jesus, abre teu coração para Jesus, fala com Ele que Ele é o único que pode te libertar. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Meu Jesus, nós não vai terminar nem o 5. Ah não, o 5 nós já terminou, né? Glória a Deus. Olha isso. E não há
criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu ia só ler isso, mas vamos continuar. Olha só, olha o que o texto vai dizer. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem que é esse sumo sacerdote? Jesus, filho de quem? De Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Não era esse texto não. Salmo 139. Vamos ao Salmo 139. Deixa eu ver se é o Salmo 139. Salmo 139. Isso aí, olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vamos pro próximo. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o quê? O meu? Oh, irmão, o que você pensa, Jesus entende. Jesus sabe o que você está pensando nessa cabecinha sua. Olha o versículo verso número 3. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Onde você vai, os olhos do Senhor estão fitos em você. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Irmão, antes de você falar, Deus sabe. Vamos embora, o versículo 6, verso 6. É o 5, né? Tu me cercas em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Olha isso. Esse é o versículo que: para onde me irei do seu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Olha a pergunta do salmista. Para onde que eu vou fugir que o Senhor não vai me ver? Para onde eu irei que o Senhor não vai me alcançar? Aí ele diz assim, ó, vamos embora. Se subir aos céus, aí está. Se fizerdes no Seol, no inferno, a minha cama, eis que tu ali está também. Olha isso, irmãos. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O salmista está dizendo: se eu pegar e subir aí no céu, aí é a sua morada, o Senhor está. Se eu pegar a minha cama e levar lá para o inferno, lá também o Senhor está. Se eu pegar e for no mais profundo do mar, até lá a tua mão me alcançará. Então, meu querido, para onde você vai fugir das mãos do Senhor? Eu penso então, imagina os pecadores, quando Deus vir derramar a sua ira, derramar o seu juízo, não tem onde esconder, porque a mão do Senhor alcança em todos os lugares. Amém? Meu Jesus. Vamos para o capítulo 6, vou ver se eu consigo terminar o 6. Eu acho meio difícil, né? Mas vamos lá. Capítulo 6 diz assim: filho meu, se ficastes por... Aqui ele já muda a conversa. Aqui está falando contra a advertência, contra a insensatez, o cuidado de ser um fiador. Aqui eu creio que nós vamos caminhar mais fácil, porque vamos ser bem práticos. Filho meu, se ficares por de afiador do teu companheiro, se destes a tua mão a um estranho, se te deixares comprometer pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro, não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer a tua pálpebra. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Não entendi nada, pastor. Resumo. O texto aqui está nos falando, irmão, para não assumirmos responsabilidades financeiras de formas imprudentes. Salomão aqui adverte contra ser fiador. Olha só,
há muitos anos atrás, Salomão já falando sobre ser fiador. Não vou pedir para você levantar a mão, mas quem é que já tomou prejuízo tentando ajudar alguém? Tentando fiar? Não era para levantar a mão, não, Renato. Ser fiador, irmãos, na época, aqui, isso poderia levar à escravidão. Era tão sério isso. Porque se você não tivesse condição de pagar a sua dívida, você dava os seus filhos para ser escravo. Se você não tivesse filho, você tinha que ser escravo. Imagina, Bruno, eu chego em você, Bruno, me afia aí um negócio aí, uma casa aí, vamos ser afiados com uma casa. Aí você afia a casa para mim, eu não pago. Aí o credor, em vez de bater na minha porta, vai bater na sua. Aí você fala assim, eu não tenho condição de pagar. Aí o cara fala, não, então você vai trabalhar de escravo para mim. É o cuidado que nós devemos, irmãos, ao ajudar. Ah, pastor, mas a Bíblia manda ajudar o próximo. Manda. O problema aqui não é ajudar o próximo, mas é se comprometer, irmãos, irresponsavelmente, colocando em risco a tua casa, a tua família, os seus filhos. Não entendi. Querido, quando alguém vir pedir para você fiar algo, ou emprestar um dinheiro, ou fazer alguma coisa, reflita, essa pessoa vai ter condição de pagar? Essa pessoa vai ter condição, é uma pessoa responsável, que vai assumir o compromisso e vai fazer? Antes de assumir uma dívida, irmãos, veja, analisa primeiro, pense nas consequências, no que pode te afetar. Seja generoso, sim, mas seja também prudente, seja sábio. Tem coisas que eu lendo isso aqui, eu por falta de conhecimento, por falta de entender a Bíblia, eu já passei, eu já sofri muito. Nós já sofremos muito. Eu tenho certeza que você falou, você levantou a mão. Por quê? Porque a gente na intenção de ajudar, de ser proativo, de fazer algo ao bem, tal, a gente acaba sofrendo mal, até por fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz, não cansei de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Mas seja sábio, quando você recebe uma ingratidão de algo que não vai te trazer prejuízo, você só fica com a ingratidão. Mas pior é você receber ingratidão e um prejuizão que você está assumindo e está pagando. Então preste atenção, seja sábio nisso, irmãos. Provérbios 11:15. Vamos adiantar um pouquinho, para a gente fechar, já está quase na hora. Olha o que Provérbios 11:15 diz. De certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança está seguro. É melhor você ter aquele que veio pedir para ser fiador, ou veio pedir um dinheiro emprestado, aborrecido, do que você ter um severo prejuízo por ter afiado para essa pessoa. É melhor você receber o aborrecimento do que o prejuízo, Salomão está dizendo. Então seja sábio nisso, irmãos. Seja sábio na administração das suas finanças, de tudo aquilo que Deus coloca na tua mão. Aquilo que Deus põe na tua mão é bênção do Senhor. Você sabia que um judeu não perde um centavinho sequer com coisas triviais? Eles valorizam tanto, eles entendem tanto o poder, a bênção que é a finança, aquilo que Deus coloca na mão, que eles não desperdiçam R$1. Aí a gente tem hora que desperdiça dinheiro, vai lá, não sei que mulher, eu olho para um pé da minha mulher, eu só vejo dois, mas tem mulher que é centopeia. Vai abrir o armário, lá tem uns 500 sapatos, lá, aquele monte de sapato. Tem sapato que nunca usou na vida, irmãos. Você está desperdiçando a bênção que Deus te deu. E já que você comprou esse sapato, e tem um monte lá sobrando, faz o seguinte, pega um sapatinho daquele e abençoa a vida de quem não tem. Pelo menos isso. Olha.
pastor só vai pegar as irmãs. É o que veio na hora aqui, irmão. Homem gasta com o que, irmã? Homem gasta com o que? Dinheiro à toa. Fala, com carro. Olha, que nem o pastor Cláudio Duarte. O cara, isso, que nem o pastor Cláudio Duarte fala. O cara fica o dia inteiro alisando o carro. E a mulher que é boa não alisa de jeito nenhum. Né? Compra rodão, compra não sei o que, cheirinho pro carro e não compra um perfume pra mulher. Varão? Né? Manda lavar o carro todo final de semana e não manda nenhum dia a mulher no salão de beleza para dar uma. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que você demonstra nessa ação? O teu carro é mais importante para você do que a tua esposa. Sabe o que você demonstra nessa ação? Você prefere as coisas alheias do que as coisas importantes. Por isso que tem muitos casamentos sendo destruídos, muitas famílias sendo destruídas. Porque se ocupa com tantas coisas e fala que nem Jesus falou para Marta, você está ocupado com tanta coisa e a melhor parte você está deixando de fazer. Ai, Jesus. Versículo 6. Observa a formiga. Olha, isso aqui já é forte. Olha lá, vamos embora. Observa a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco de sono, um pouco para cochilar, um pouco para descansar, de braços cruzados. Assim te surpreenderá a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Meu Deus, vou conseguir. Preguiça é pecado, você sabia, meu irmão? Preguiça é pecado. Além de ser pecado, o texto está dizendo que a preguiça ela te conduz à pobreza. Ela te leva à pobreza e não apenas a pobreza material, mas também a pobreza espiritual. Seja disciplinado, irmãos. Jesus disse para você viver o seu hoje, mas quando Jesus fala para a gente viver o hoje, Ele não está dizendo para a gente, sabe, gastar tudo que tem. Não, eu recebi meu salário, eu vou aproveitar o hoje, eu vou gastar tudo que eu tenho hoje tal, e esquecer de seu amanhã. Não, irmãos, planeje o seu futuro. Não adie as suas responsabilidades. Tenha compromisso com a tua casa. Agora aqui o que eu quero falar, agora, irmãs, eu vou pegar os varão agora. Ei, varão, você é responsável pela condução do seu lar. Você é sacerdote, você é cabeça, você é provedor, você tem que proteger, você tem que cuidar daquilo que Deus confiou na tua mão. Não desperdice a sua finança e seja trabalhador. Vocês, mulher, quando for casar, a primeira coisa que você tem que ver não é se ele é bonito, ou se ele é cheiroso, ou se ele é forte, não. Veja primeiro se ele é trabalhador. Porque não adianta você ter um homem bonito, preguiçoso dentro da sua casa. Tem gente que envergonha o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê?
Porque entra numa empresa e logo sai. Entra num trabalho e logo sai. Aí sabe por que envergonha o evangelho? Você sabia que há um tempo atrás, as empresas faziam questão, procurava saber se a pessoa era cristã, sabe para quê? Para contratar, porque eles pensavam, os crentes eles têm responsabilidade. Hoje se você chegar numa empresa e falar que é crente, eles Aí Salomão está dizendo, ô preguiçoso, vai aprender com a formiga, vai aprender a trabalhar com a formiga. Então, vamos apertar a mão um pouquinho, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Tudo quanto fizer. Quando você chegar num trabalho, irmão, trabalha com vontade, faça como se você estivesse fazendo para o seu Deus. Às vezes você, mas pastor, essa não é a porta que eu pedi para Deus. Ei, meu querido, mas essa porta que abriu para você, pode ser a passagem para a porta que você deseja lá na frente. Aí se você não honra o que você recebeu aqui, como você vai querer receber o que Deus tem para você lá na frente? Faça como você estivesse fazendo para Deus. 2 Tessalonicenses 3:10. Aí aqui que o negócio aperta e tora na emenda. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estava convosco, vos mandei isso. Olha isso. Que se alguém não quiser trabalhar, faz o quê? Toma. Você não quer trabalhar, queridão? Não desfrute daquilo que... Eu não vou conseguir falar, irmãos. Hoje a minha mente está bem lenta, eu tinha muita coisa para falar, mas devido ao cansaço, né, o raciocínio fica devagar, mas deixa estar, eu vou voltar, quando eu tiver. Se eu vi o pastor Nani falando assim, vigia, porque Deus, e isso fica de exemplo para nós todos, viu? Deus não usa homens cansados. Eu falei para minha esposa esse dia, eu falei assim, verdade, toda vez que eu estou cansado, eu estou fadigado, parece que o raciocínio fica lento, a informação, o fax chega meio atrasado, não é WhatsApp, é fax, demora a chegar. Então ore pelo vosso pastor, coloque sobre seus pés, vamos estar encerrando, mas em nome de Jesus Cristo, eu vou voltar nisso aqui, e vou preparar algumas coisinhas, algumas cositas más, para poder a gente meditar acerca daquilo que Deus tem para nós, amém?